E, queridos, hoje eu vou estar falando sobre relacionamento saudável. Como que é bom a gente ter um relacionamento saudável. Mas como que é ruim a gente ter um mau relacionamento com as pessoas. E nós sabemos que ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. E nós precisamos entender isso. Se nós entendemos que a pessoa é diferente de você, você vai conseguir compreender mais as pessoas. Porque a pessoa pode ter uma personalidade similar à sua. Mas ela não pensa igual você pensa, ela não age igual você age, ela não sente igual você sente. Então, isso aí é muito importante. E Deus coloca todo mundo diferente no mesmo lugar, e Ele fala, eu quero que vocês se deem muito bem. Ele fala, é para vocês viverem em harmonia e comunhão, e unidade. Né? Deus fala para nós vivemos em unidade, em amor, em harmonia e comunhão. Mas é muito bom isso, a gente ser diferente. Mas imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se todo mundo fosse ali igualzinho, você não ia ter graça. Né? Você já ia conhecer, ia saber o que a pessoa está pensando, ia saber o que a pessoa está sentindo. Não ia ter graça. Então, se Deus nos fez diferente, é para ter graça. Para você conhecer a pessoa. E como que a gente conhece a pessoa? Relacionando com ela. Conhecendo a pessoa. E sabendo como ela é. E nós precisamos aprender a lidar com as pessoas diariamente. Diariamente a gente vai se relacionar com pessoas. E nós vamos nos aprender a lidar com pessoas. Você lida com pessoas no seu trabalho, você lida com pessoas no banco, você lida com pessoas na padaria, você lida com pessoas no supermercado. A nossa vida é uma vida de lidar com pessoas. E por isso nós precisamos aprender. E fica mais leve quando a gente compreende a pessoa, entende a pessoa. Quando nós aprendemos a lidar com as pessoas, fica mais leve. A gente descomplica a nossa vida quando a gente entende a pessoa. Que às vezes ela não está num dia agradável, que talvez o dia dela foi difícil, talvez as mulheres aí estão no dia de TPM. Então, os homens também têm os dias deles difíceis, se vocês não sabem. Então, a gente procurar entender. Não chegar ali e ver que a pessoa está num dia difícil e você querer resolver um problema difícil. Procura ver o melhor dia para você resolver um problema. Conversar nesses momentos. Amém? Então, nós precisamos lidar com pessoas. Nós vamos viver em uma vida de relacionamento com pessoas. Eu queria pedir para colocar em Mateus 7:12. Mateus 7:12. Assim, em tudo, faça aos outros, olha o que Deus diz, faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Queridos, o que Deus está falando aqui? Para você agir com a pessoa, fazer com a pessoa o que você gostaria que fizesse com você. Não o que ela merece, não o que que você acha que ela quer. Não, é a maneira que você gostaria que agisse com você agir com a pessoa, com o próximo. Agir com a pessoa que está ao seu lado. Talvez você goste ali de receber bom dia, receber boa tarde, mas você não faz isso com a pessoa que está do seu lado. Então faça para a pessoa, talvez você goste de presente, mas você também não dá presente para a pessoa que está ao seu lado. Então faça, a Bíblia está falando para a gente fazer o que a gente gostaria de fazer com a gente mesmo. Amém? E antes desse versículo 12, também diz para nós não julgarmos.
Para a gente não julgar a pessoa, porque nós vamos ser julgados. Da maneira que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então, muito cuidado quando você está julgando a pessoa. Muito cuidado quando você está colocando um rótulo na vida dessa pessoa. Você vai estar recebendo isso também. Então, é muito importante você não julgar. Muitas vezes, às vezes você não conhece a pessoa e você já começa a julgar ela. Ou às vezes porque alguém falou daquela pessoa para você e você já tem uma má impressão dessa pessoa porque alguém comentou alguma coisa. Mas às vezes a pessoa não se deu bem ou teve algum problema, mas não quer dizer que ela vai ter problema com você. Então, muito cuidado para nós também não julgarmos as pessoas. Aqui também fala, nesse capítulo, fala para a gente também tirar o cisco do nosso olho primeiro, para depois tirar do outro. Muita gente fala, nossa, você fala demais, ou você é grossa. Mas a Bíblia está falando para você ver você primeiro. Porque às vezes a gente está vendo a pessoa que é a gente que está fazendo. Então vamos nos analisar primeiro. Eu faço isso? Eu cometo esse erro? Então por que eu vou fazer a mesma coisa para o outro? E a Bíblia é um livro de relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamento. E nós precisamos saber disso. E o primeiro relacionamento que nós precisamos ter? Qual é o primeiro relacionamento que nós precisamos ter? Com Deus. Esse é o primeiro relacionamento que nós precisamos ter. Talvez você pense assim, mas como eu tenho esse relacionamento com Deus? Como que a gente vai ter esse relacionamento com Deus? Nós vamos ter relacionamento com Deus em oração, uma das formas, em adoração e na palavra. Você quer se relacionar com Deus, entender Deus quando Ele estiver falando, porque às vezes a gente está tão distante do relacionamento com Deus, que Ele está falando e a gente não está ouvindo, porque Ele está longe. Você está longe dele, não é Ele que está longe de você, você que está longe dele, você que distanciou dele. E como que você se aproxima em Deus? Você adorando, você orando e você lendo a palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E daí você vai aproximando. E quem aí já tem tempos na caminhada com Deus, como a gente sabe que tem dias ou tem semanas que às vezes você fica na correria, quando você vê, fala, nossa, está faltando, estou sentindo falta de Deus. Quem aí tem tempo, fala, nossa, estou sentindo falta de Deus. Aí a gente volta de novo no ritmo e acelera para a gente se aproximar de Deus. Vocês acham, eu acho que eu estou encostando aqui, vocês acham que às vezes a gente não fica na agitação, nas coisas do dia a dia, e tem hora que a gente fala, epa, estou ficando distante. Mas a gente tem que estar atento, a gente percebe isso e logo já ali volta a se relacionar com Deus. Então isso é importante, quando você sentir que você está ficando distante de Deus, não Deus de você, você de Deus. Porque a gente fala, nossa, Deus está distante de mim. Não, você que está distanciando dele. E a gente volta a fazer as mesmas práticas. Às vezes a gente tem até que fazer mais do que a gente estava acostumando. E sempre, quanto mais a gente está aproximando de Deus, melhor é. Mais a gente vai conhecendo Ele, mais nós vamos nos entendendo e entendendo o próximo também. Amém? Então, quanto mais, nunca é demais você conhecer Deus. Nunca é demais você se aproximar de Deus. Nunca é demais você se relacionar com Deus. E às vezes, o que acontece às vezes? Às vezes você conhece uma pessoa, essa pessoa não tem um relacionamento com Deus, e essa pessoa começa a fazer você se afastar de Deus. E você acaba optando em se relacionar com essa pessoa e se distanciando do seu relacionamento com Deus. Você acaba abrindo mão do seu relacionamento com Deus, que é um Criador dos céus e da terra, que te formou, te conhece como a menina dos seus olhos, e você acaba se distanciando dele, porque você começou a se relacionar com outra pessoa.
Você acaba decidindo pelaquela pessoa, mas aquela pessoa é tão boazinha, mas aquela pessoa é tão boa. Mas ela está distanciando você de Deus. E muito cuidado, normalmente lá na frente você vai se decepcionar. Porque nós somos o quê? Humanos. E nós temos falhas. E se a pessoa é distante de Deus, ela não está ouvindo Deus, ela está muito longe de Deus e automaticamente ela vai ter mais as vontades da carne, os desejos da carne, as coisas lá de fora e longe do caminho de Deus. E vai decepcionar você. E às vezes é fácil a gente abandonar Deus por causa de pessoas. Mas tá bom, Ele está suprindo aqui a minha falta, a minha carência, Ele está suprindo aqui o meu momento. Às vezes também até um trabalho, a gente vai distanciando de Deus. Querido, eu sei que todo mundo trabalha, às vezes muda o horário do trabalho, mas você tem tempo, Deus está ali, é só você buscá-lo. Amém? E às vezes você fala, não, eu estou sem tempo, eu tô sem tempo para Deus. Não, você pode adaptar. Talvez você comece a trabalhar à noite, ou você comece a trabalhar de dia. Você põe ali o seu relacionamento com Deus. Se você trabalha de dia, põe o seu relacionamento com Deus à noite. Se você trabalha de noite, põe o seu relacionamento com Deus de dia. Amém? Não é desculpa para a gente não se relacionar com Deus. Amém? Não há desculpa. E a Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. A Bíblia já mostra para a gente como que a gente relaciona com Deus. É o seu momento com Ele. É lógico que é bom a gente conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, ali ter um momento ali de aprendizado, até da palavra de Deus, mas você tem que ter o seu momento pessoal com Deus. Que entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai, que te ouve em secreto, ele vai te recompensar. Ele vai te ouvir. Amém? Outra situação, outra atitude, né? Para a gente se relacionar com outra pessoa que nós devemos se relacionar, com nós mesmos. Às vezes a gente é bom para relacionar com as pessoas, mas a gente é ruim para nos relacionar com a gente mesmo. A gente nem dá ouvido porque a gente está sentindo. A gente nem dá ouvido porque o que está acontecendo. E se nós não nos relacionar com nós mesmos, nós não vamos conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. A Bíblia fala, se você não se ama, você não vai amar o próximo. Às vezes você está se culpando, se criticando, e você é o maior crítico de você mesmo. Muitas vezes nós somos o maior crítico de nós mesmos. O maior inimigo é você mesmo para você. Muitas vezes o maior inimigo é você mesmo para você. Você fala, mas eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter cometido isso. Eu sou muito falho, ou eu não consigo, eu não vou conseguir. Queridos, vamos acordar. Há tempo sempre da gente melhorar e mudar. E se relacionar com você, se entender, se conhecer. A gente precisa se conhecer. Conhecer as suas limitações. Saber que você não é perfeito. Muitos de nós, a gente cobra demais de nós, a gente quer perfeição. Você não é perfeito. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não é perfeito. Fica em paz com isso. Alivia isso. Você não é perfeito, você vai errar. E muitas vezes você vai errar, às vezes com você mesmo. E siga em frente. Eu errei aqui, não deveria ter feito, mas lá na frente eu vou consertar. Eu vou resolver. Amém? Isso aí fica bem mais leve para nós. A gente tem que parar de se culpar. A Bíblia fala, se você não se ama, você não vai amar ao próximo. Amém? Como que a gente vai amar o próximo se a gente mesmo está se ferindo?
Se a gente mesmo não se ama, a gente só vai dar aquilo que a gente está sentindo. Então, nós precisamos nos conhecer, saber a nossa limitação, saber aonde é o nosso momento fraco e se fortalecer e não deixar aquilo dali tomar conta da nossa vida. E a gente não ficar se martirizando pelos erros que nós cometemos. Amém? Se conheça, se entenda e siga em frente. Amém? Se você se valorizar e saber que você pode ainda se tornar melhor, Deus pode te tornar melhor ainda. Deus vai nos moldando e a gente vai melhorando cada dia mais. Amém? Cada dia que passa a gente vai melhorando, a gente vai ficando melhor. Então se valorize. Segundo relacionamento, o terceiro relacionamento é com o próximo, com os outros. Queridos, se você entender, presta bem atenção, se você entender que Deus te ama, se você entender que Deus te ama, Ele te formou da maneira que você é, tá? Ele te formou da maneira que você é. Se você entender e acreditar nisso, e se amar não é uma forma egoísmo, forma egoísta, passando por cima das pessoas. Não, é um amor saudável. Se você entender que Deus te ama e se amar, você vai amar, conseguir amar e relacionar bem, ter um relacionamento bom com o próximo, com as pessoas. Amém? Evitar pessoas também, para não ferir ou se ferir, também não é bom. Também não é saudável. Também não vai te ajudar, pelo contrário, vai te piorar. Porque você vai ficando vai se fechando cada vez mais, e você vai ficando cada vez mais sozinho. Então saiba você, não adianta você querer evitar de se relacionar com as pessoas, porque isso aí vai te fazer mal. Porque você também comete erros, você também, assim como a pessoa comete. Então a gente tem que saber, a pessoa não está no momento bom, ou eu não estou no momento bom, mas eu vou me relacionar. Amém? Se a gente entender, queridos, que talvez, por exemplo, a pessoa é objetiva, é prática, e aquela outra é detalhista, no meio de uma conversa, o objetivo e o detalhista. Aí ele vai contar a história. Aí ele vai começar a contar a história para você. Só que você é prática, e aquela pessoa está contando todo o detalhe. Aí você começa a ficar inquieto, agitado. E se você se expressar isso, começar a pensar e se expressar isso, você vai ferir a pessoa. Porque ela gosta de detalhes. Você não gosta, mas ela gosta. Então deixa ela contar os detalhes. Amém? Se você entender isso, que tem pessoas que são práticas, tem pessoas que são detalhistas, espera ela contar o detalhe. E daí você não vai ferir ela. Se ela não contar o detalhe, ela vai se sentir frustrada. Mas eu preciso contar isso. Se eu não contar isso, não é parte da história. Então, vamos entender a pessoa. E se a gente se expressar, a gente vai ferir. Se a gente se expressar ali, não, vamos trocar já de assunto. Porque você que é prático, você já sabe o que ela vai terminar e você já vai querer responder para mudar de assunto. Mas a pessoa precisa de contar os detalhes. Porque é outra personalidade, é outro perfil. Queridos, olha que engraçado. A cabeça da mulher, cabeça do homem. A diferença. Só aí de homem e mulher já tem muita diferença, não é verdade? Já tem muita diferença. A mulher, quando está cansada, ela vai chegar em casa, ela vai pensar, vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou sentar em frente à televisão, vou ler um livro na cama, vou relaxar, vou descansar. Agora, a cabeça do homem pensa, vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou namorar, aí eu vou relaxar, aí eu vou descansar.
O homem relaxa namorando, a mulher relaxa descansando. Já é diferente. A diferença aí você já vê a diferença da mulher. Um relaxa descansando, o outro relaxa namorando. Agora, outra situação. Às vezes a gente quer fazer programação com a família. Mas a gente não se comunica com a família. Eu tenho lá em casa. É igual, às vezes, eu e o Paulo, a gente pensa, não, sexta-feira a gente vai sentar, vamos assistir um filme, todo mundo lá, a família, vão comer uma pipoca, um queijinho, e é o momento ali de assistir um filme em casa. Só que os nossos filhos, eles fizeram uma programação ali, ou com o namorado, ou com os amigos dele. Aí você chega na sexta-feira, eles falam, não pai, mas eu marquei com fulano, eu marquei com Beltrano. Aí você acha que eles não te valorizam, que eles não te amam, mas não é que você não comunicou. Você fala em cima da hora. Então, agora vai ter esses feriados aí. Então, se vai ter um feriado, você quer ter um momento com a família ou fazer alguma coisa diferente, se comunica já. Faz uma programação antes, fala, ó, esse dia aí, vamos deixar esse dia para nós nos relacionarmos. Vamos lá na praça, vamos no parque, vamos no cinema, vamos fazer um passeio no litoral. Mas você precisa comunicar, falar, deixa esse dia para a gente se relacionar. Mas a gente não faz isso. Às vezes a gente faz uma programação e o outro faz outra, porque, cada um está pensando ali, né? Está no trabalho, está fazendo uma programação, o outro está em casa fazendo outra programação, aí chega ali, aí dá confusão. Então é melhor a gente falar antes. Aí nós vamos nos entender. Se a gente aprender a se conhecer, vai ser muito mais fácil. E não vai porque nós mesmos podemos nos destruir. Você sabia disso? Você mesmo pode se destruir. Qual foi o erro de Davi? Vou colocar aqui na maneira geral. Qual foi o erro de Davi da Bíblia? Cobiça do coração. Olha a cobiça do coração. Não importa o que eu tenha, a cobiça dirá o que eu não tenho o suficiente e o que eu posso ter, algo diferente. Essa é a cobiça do coração. Você tem tudo, é igual todo mundo viu, está vendo aí, o jogador de futebol, que está aí, estava tudo bem, mas cobiça do coração. Então, Davi era cristão, era crente, temente a Deus, e caiu na cobiça do coração. E nós estamos vendo aí outras pessoas, jogadores de futebol, caiu na cobiça do coração. Estava tudo bem, parecia que tinha tudo, mas eu posso ter algo diferente, eu posso ter algo mais. E hoje está tendo grandes consequências, assim como Davi teve. Então, muito cuidado com a cobiça do coração. Sempre achar que você pode fazer algo, ou que você acha que é o bom de tudo, que nada vai dar errado para você. Muito cuidado com isso, porque você pode ter grandes consequências. Agora, eu vou falar de algumas atitudes, eu falei aqui de 3 relacionamentos, que é com Deus, com você mesmo e com o próximo. Agora, eu vou falar de algumas atitudes de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Começa pela forma de pensar. Assim como você pensa, você vai transmitir isso em atitudes. Começa na forma de você pensar. O relacionamento saudável começa na forma de você pensar. Assim como você pensa, vai transmitir em atitudes. Se você pensar que não vai dar, que não vai conseguir, ou que algo vai dar ruim, vai transmitir atitudes. Você já vai sem fé, você já vai sem força, você já vai sem acreditar. Então você precisa mudar a forma de pensar.
Amém? Mude a forma de pensar. Não age e fale na emoção. Muitos de nós agimos e falamos na emoção. Às vezes a gente até promete as coisas na emoção. Depois a gente não consegue cumprir. Não haja e fale na emoção. Pare, se acalme e pense. Começa na forma de pensar. Não ficar pensando coisas ruins. Se você acordar, já começar com, nossa, tem muita coisa, pode acontecer isso, acontecer aquilo, pronto, você já estragou seu dia. Planeja antes. Tem gente que tem costume de planejar a semana inteira, aí fica mais prático, você já não precisa pensar, mas você pensa só um dia, no outro dia você já só coloca em prática. Fica mais fácil. Um dia você pensa, a sua semana, depois você só coloca em prática. Outra coisa, tem hora para a gente se relacionar, ter bons relacionamentos, vai ter limites. Vai ter alguns limites. Vai ter alguns sacrifícios. Tem horas que nós vamos ter que ceder. Tem horas que nós vamos em alguns lugares lógico, alguns lugares saudáveis para agradar o próximo. Talvez você não gostaria de ir no aniversário. Eu me lembro quando tinha aniversário, as crianças eram crianças, tinha aniversário das crianças, tinha que levar as crianças. Só que a gente não era tudo de escola, você não tem relacionamento. Hoje é fácil do WhatsApp, você tem relacionamento com a amiguinha ali, com a mãe da amiguinha, aquelas coisas assim. Hoje, naquela época, não tinha. Então, a gente não conhecia ninguém, mas só ficava eu lá e o Paulo. Mas por causa das crianças, a gente ia para eles brincar, ter o momento deles. Então, talvez você vá em alguns lugares que você não gostaria de ir. Talvez você faz algumas coisas que você não gostaria de fazer. Tem hora que você está cansado, você não gostaria de esquentar nem a janta, de não fazer nada, mas porque você é mulher, você vai pegar e fazer. Talvez você homem, você faça, não vou lá comprar, não vou lá na padaria, não. Estou com preguiça, estou cansado, esqueci de trazer o pão. Mas aí, por causa da sua família, por causa da sua casa, você vai pegar e vai fazer, vai levantar, vai pôr lá o seu chinelo, trocar de roupa, às vezes, para ir lá e comprar o pão. Então, vai existir sacrifício. Estou falando de sacrifícios bons, viu? Tem hora que são sacrifícios ruins mesmo. Tem hora que a gente vai ter sacrifícios da carne, a vontade da carne. Nossa, mas que vontade que eu estou de falar isso para aquela pessoa. Mas vou sacrificar minha carne para eu não ofender, para eu não machucar aquela pessoa. Isso é saudável, isso é relacionamento. Vou pensar para eu não ferir aquela pessoa. Ontem teve lá, cuidados com as palavras. Teve, a conferência da família em Cruzeiro. Foi uma benção. Falou muito cuidado com as palavras. Tem palavras que matam, tem palavras que dão vida. Tem palavras que vai ferir, tem palavras inúteis. Muito cuidado com as palavras inúteis. Certifique-se que a expectativa da outra pessoa não são irreais. Porque às vezes a sua expectativa pela outra pessoa é irreal, não existe. E você tem expectativa que a pessoa é perfeita. Mas não tem expectativas irreais, que isso não existe. Amém? Tenha expectativas reais, que a pessoa não é perfeita. Você não é perfeito, então não queira cobrar da pessoa da perfeição. Você não é perfeito, então não queira cobrar a perfeição da pessoa. Relacionamento, para ter um relacionamento saudável, não pode ser unilateral, só de um lado só. Tudo é de uma pessoa, tudo é aquela pessoa que faz, só vem daquele lado, do outro lado não vem. Isso aí é um relacionamento, como os jovens falam, tóxico, né? Relacionamento tóxico, que é só um lado que cede, só um lado que age, só um lado que fala, só um lado que ouve.
E o outro só fala. Isso aí é relacionamento tóxico. Não é um relacionamento saudável. Seja gentil. Você pode ser gentil com todos, mas você não precisa ser amigo de todos. Amém? Você pode não, você deve ser gentil com todos, mas você não precisa ser amigo daquela pessoa que não encaixa com você, gente. Não precisa, não se culpa por isso. Tem pessoas que não vão encaixar com você. Você ama, você é irmão em Cristo Jesus, mas não vai encaixar esse relacionamento. Todo mundo encaixa com todo mundo? Não encaixa. Então, certifique-se disso, que aquela pessoa às vezes não vai encaixar com você. Por que não vai encaixar com você? Porque talvez ela é igual a você. Você quer uma pessoa diferente. Você precisa de uma pessoa diferente. Alguma coisa atrai. É igual a gente que nós que somos pais. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, uma pessoa boazinha, bonitinha, ou bonita, não sei o quê. A gente faz, nossa, apresenta para o filho, né? Quer apresentar para o filho ali. E não acontece, não coisa, porque não encaixou. Às vezes você fala, mas por quê? Porque não encaixou. Não é errado isso. E às vezes você fala, não, eu preciso ser amigo daquela pessoa. Eu preciso conhecer aquela pessoa. Eu preciso me relacionar com aquela pessoa. Relacionar, a gente pode relacionar com todo mundo, mas amigo é com aqueles que encaixam com você. Não, nós não precisamos ser amigo ou próximo de alguém que nunca vai funcionar com você. Tem pessoas que não vai funcionar com você. Fique em paz com isso, tá bom? Não se culpe, porque não vai funcionar. Eu estou falando aqui relacionamentos saudáveis. Então a gente precisa entender isso. Jesus andava na multidão, da multidão ele tinha 12, dos 12, 3 que ficavam mais próximo dele. Ele se relacionava com todo mundo, mas tinha 3 que ele tinha um relacionamento maior. Ok? Então, isso é saudável. Você entender isso. Na família, você vai se relacionar com todos. Mas vai ter alguns que você vai ter um relacionamento melhor, mais próximo. Amém? E não se culpar por isso. E para a gente, outra coisa, para a gente ter um bom relacionamento requer tempo. Você tem que dedicar tempo. Tempo de qualidade. Não é tempo ali em frente à televisão, não é tempo em outras coisas, no trabalho. Não, tempo de qualidade. Para você se relacionar é tempo de qualidade. Que você precisa ter com a pessoa, para você conhecer. Não é ficar mandando e-mail, mensagem. Ficar mandando e-mail e mensagem é um relacionamento saudável só por e-mail e mensagem? Não, queridos. Porque você não vai ver a linguagem de expressão, a linguagem corporal. Muitas famílias que têm familiares fora do Brasil, eles falam por e-mail, falam por mensagem, mas eles falam por quê? FaceTime, vídeo. Porque ele vê a expressão, nossa, acho que você engordou, nossa, você está triste. É a maneira de expressar, isso é se relacionar. Você ter contato com a pessoa. E você criar uma forma de se relacionar com ela. Igual essas pessoas que têm familiares que estão longe. É uma forma de manter o relacionamento. Seja generoso. Incentivos, formas gentis. Seja generoso, fala elogios, elogia. Tem pessoas que naturalmente, ela é fácil de elogiar. Tem pessoas que isso é fácil. Ela vira e mexe, ela está elogiando alguém, ela está falando uma palavra de encorajamento, está falando uma palavra que anima, que coloca para frente, mas tem aquelas pessoas que já são mais difíceis de fazer isso. Então, mas a gente pode se esforçar, mesmo a gente que
é mais difícil de falar elogio, de dar elogio, a gente pode se esforçar. A gente pode pegar e falar assim, não, hoje, todo dia eu vou elogiar alguém. Comece a colocar isso em prática. Amém? Que isso vai ser bom. Ó, é só um momento para que você faça a pessoa se sentir melhor. Só você ser verdadeiro. Talvez é só um momento para você fazer a pessoa se sentir melhor. Um abraço, um elogio, não um elogio falso. Às vezes você acha que a pessoa está meio fora do peso. Você não vai falar que a pessoa está, né? Mas você pode falar do cabelo, você pode falar das vestes, você pode falar da camiseta, alguma coisa que você achou legal, que você achou bonito. Ok? Seja verdadeiro. Da forma da pessoa se expressar. Isso aí é uma forma de ter um bom relacionamento. Às vezes, muitas vezes, a pessoa não vai lembrar do que você falou. Mas ela vai lembrar como você fez ela sentir. Muitas vezes, a pessoa não vai lembrar do que você falou naquele momento que precisava. Mas ela vai lembrar da forma que ela te fez sentir. Se você saiu dali bem ou se você saiu dali mal. Amém? Às vezes eles não vão estar lembrando do que você falou, mas vão lembrar da maneira, nossa, aquele dia eu estava mal, mas eu saí de lá bem. Ela vai lembrar disso, não vai lembrar às vezes nem que você falou, mas vai lembrar que você saiu bem dali. Tá? Crie hábitos de elogio, é uma tarefinha de casa. Crie hábitos para elogiar a sua família, crie hábitos para elogiar ali o seu amigo, ok? Muitas vezes a gente examina a pessoa, isso aí eu estou falando coisas de nós, humanos. A gente examina a pessoa para ver o que há de errado com ela. Não é verdade? Será que é só eu que às vezes a gente vê assim e fala, nossa, aquela pessoa está mal vestida hoje. Ou aquele sapato não está combinando. Você vê alguma coisa para criticar. Mas a gente não vê nada para elogiar. Vamos trocar isso. Vamos começar a ver para elogiar a pessoa. Não ali ficar acusando os pontos falhos dela, os pontos fracos da pessoa. Ok? Vamos ver o que há de bom na pessoa para ter um elogio. Pois talvez a gente é crítico. Não reclame. Se você é crítico demais, não reclame se você não está tendo amigo. Porque você só critica, só reclama. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não seja crítico demais. Porque você pode ficar sem amigos. Quem que gosta, gente, de estar do lado de uma pessoa que só é crítico, só põe defeito em você? Ninguém gosta. Então não seja essa pessoa. Amém? Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que vai encorajar, que vai elogiar, que vai pôr para cima, que vai dar uma porta de saída, um caminho de saída. Não aquela que vai fechar todas as portas. Amém? Seja essa pessoa. Fale menos e haja mais. Vamos falar menos e agir mais. Atitudes falam mais do que 1000 palavras. Não é verdade? Atitudes, às vezes a gente está falando, mas não tem atitude do que a gente está falando. Então vamos agir. É por isso que eu falei para vocês se expressarem quando a apóstolo está aqui. Vamos agir mais e falar menos. Amém? Porque quantos ouvidos Deus deu para você? 2. E quantas bocas? 1. Então, é para a gente ouvir mais e falar menos. Deus mostrou isso para a gente não vê isso. Ouve mais, fala menos e age. Tem 2 mãos. As 2 mãos é para quê? Agir.
para falar. Geralmente, quem é falador não é bom ouvinte. Geralmente, aquela pessoa que fala muito não é bom ouvinte. Ela não consegue esperar a outra pessoa falar, que ela já quer entrar no assunto e voltar a conversar. Então, você que é bom falador, dá uma segurada, deixa a outra pessoa falar. Porque se você tem um relacionamento saudável, você tem que ouvir a pessoa também. Não só você falar. Aprenda a ouvir. 2 ouvidos, ok? Aprenda a ouvir. Relacionamento saudável é estar disposto a se adaptar a outras pessoas. Relacionamento saudável é estar disposto em se adaptar às pessoas, às outras pessoas. Se você casou, você vai ter que se adaptar ali com o seu esposo. Você que tem filhos, os filhos vão ter que se adaptar. A mãe e o pai vão ter que se adaptar. Aprender a ouvir e se adaptar às pessoas. Se nós aprendemos a ouvir as pessoas, elas vão dizer o que está precisando. Porque a gente, às vezes, quando a gente está chegando o aniversário, às vezes a gente começa a dar dicas. Quem aí faz isso? Às vezes a gente começa a dar dicas. Nossa, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Mas a pessoa não está atenta. Daí chega o seu aniversário, ela dá o que você não precisa. Porque você não ouviu. Então, vamos ouvir o que as pessoas, que às vezes ela vai estar dizendo que precisa. Às vezes ela vai estar dizendo, às vezes você fala assim para a pessoa, nossa, você está muito longe, você está muito distante. O que ela está dizendo? Que é você próximo. Você está ali na agitação e está esquecendo. Você está trabalhando demais. E daí ela está dizendo o quê? Eu estou precisando de você. Ela está dizendo, você é importante para mim e eu estou precisando de você. Isso que ela está dizendo. E você não está atento a isso. O nosso trabalho não é dizer o que há de errado com as pessoas. Esse não é o nosso trabalho. Essa não é a nossa função, a gente ficar dizendo o que há de errado, só acusando, você erra nisso, você erra naquilo, você é assim. Não é a gente ficar só acusando. Ore para a pessoa. Fala, deixa Deus trabalhar. Talvez você está vendo aqui aquela situação difícil. Deixa Deus trabalhar. Você sai ali do momento e fala, Senhor, fala com aquela pessoa. Senhor, toca no coração daquela pessoa. E não fala. Agora, se você tem certo departamento, você precisa falar. Mas não ter cuidado para ficar somente colocando defeito. Somente criticando. Tá? Tenha cuidado para você não ficar somente criticando e mostrando onde errou. E eu falo assim, eu só queria ajudar. Sempre está criticando e fala, eu só queria ajudar. Queridos, isso aí não é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é a gente entender que todos nós somos diferentes. E entender que tem pessoas que é diferente de você. Pessoas que vão ser mais fáceis em ceder, outros vão ser mais difíceis em ceder. Viva, já está para encerrar aqui, viva uma vida de perdão. Ontem foi falado sobre isso. Viva uma vida de perdão. Você tem que aprender a se perdoar, primeiramente. Viva uma vida de perdão. Para depois você perdoar o próximo. Certifique-se de que você está em paz com você mesmo. Veja que você está em paz com você mesmo. Fique em paz. E para você perdoar as pessoas, deixe as pessoas serem elas mesmas. Deixe elas serem elas mesmas. Tá? Não queira mudar a pessoa. Não queira mudar. Se você mudar, você vai deixando a essência, deixando ela ter a essência dela. Que é a essência, é o que ela é. Aprenda a valorizar. E para encerrar, gostaria de pedir para vocês ficarem em pé.